Fala calculista, Pedro Santana na área. Nesse vídeo eu vou falar como resolver o erro D211 e o erro D212. Os dois erros são gêmeos, né? E eles são relacionados aí a uma redistribuição de momento vetor acima dos limites normativos. Nesse vídeo eu vou falar também como você pode classificar uma estrutura uma estrutura com menos de 4 pavimentos em nós fixos ou nós móveis sem usar o gama Z, que não é válido para esse tipo de estrutura com menos, né, de 4 andares, né? Eu vou mostrar aqui, para resolver nesses dois erros, 211 e 212, a gente acaba se encaixando em 5 casos diferentes, tá? Eu vou mostrar esses 5 casos em exemplos reais de vigas e projetos reais, tá? Mas para poder você saber aí, é, corretamente a sua viga do seu projeto que está com esse erro, em qual desses casos ela se enquadra, é melhor a gente antes fazer uma pequena introdução teórica, tá? Fazer uma análise dos textos normativos, depois a gente volta aqui para a VERIC e faz análise prática, ok? Combinado? Então vamos dar uma olhada aqui no que está dizendo a norma, tá? Tem muita coisa aqui, eu vou ser breve, tem muita coisa aqui que você já sabe, tá? Tem coisa que eu vou talvez ter só que te relembrar. Vamos lá. Nós temos aqui, a norma define como estrutura de nós fixos aquelas em que os efeitos globais de segunda ordem são desprezíveis, ou seja, inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Se forem superiores a 10%, a estrutura vai ser de nós móveis. A norma define também que para a estrutura de nós móveis, no máximo a gente pode redistribuir 10% do momento negativo nos apoios. Tá? E para qualquer outro caso, ela diz que a gente pode reduzir até 25%. Repara que ela diz qualquer outro caso, ela não diz aqui nós fixos. E quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, mas qual outro caso teria sem ser nós fixos? Não é só nós fixos e nós móveis? Qual seria essa terceira opção? Isso me deixou encucado. Eu continuei analisando a norma ali e finalmente eu achei um pulo do gato que ajuda bastante aqui a gente a resolver esses erros 211 e 212 no EBERIC. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso, mas antes, vamos fazer mais uns comentários aqui da norma. Esse daqui eu já até mostrei no meu vídeo anterior, em que eu falei sobre o erro D210, tá? Inclusive, é interessante que você faça análise do erro 210, 211, 212 conjuntamente, porque às vezes quando você corrige um erro, você acaba corrigindo o outro automático. Para você evitar ali retrabalho, né, você consegue fazer tudo de uma vez só, tá? Se você perdeu o meu vídeo falando sobre o erro D210, o link está aqui na descrição, tá? Para você poder conferir. Então aqui, a norma fala que você pode redistribuir além dos limites definidos nesse item, desde que você faça uma análise não linear ou plástica com verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas plásticas. Só, assim, como que faço essa verificação, né? O item seguinte traz para a gente um atalho, tá? Que é limitar o x sobre d em no máximo 0,25. Se a gente respeitar esse limite aqui, a capacidade de rotação da rótula plástica está atendido e a gente poderia redistribuir além desses limites. Tá? Só tem um detalhe. A mesma norma vem falando que a gente não pode adotar análise plástica em estruturas que recebem efeitos de segunda ordem global, tá? Que são justamente as estruturas de nós móveis. Então, se estruturas de nós móveis, a gente não poderia fazer análise plástica, né? E não poderia utilizar, então, esse item aqui para poder reduzir o momento mais do que esses 10%. Tá? Para estudo de nós fixos, está ok, permaneceria válido a análise plástica, a limitação do x sobre d para poder redistribuir mais de 25%. Eu continuei, né, analisando aqui, vendo as definições da norma, eu cheguei numa situação bastante interessante, tá? Que esse item aqui falando sobre contraventamento. Aqui vem falando, é possível identificar, dentro da estrutura, subestruturas que, devido à sua grande rigidez às ações horizontais, resistem à maior parte dos esforços decorrentes dessas ações. Essas subestruturas são chamadas subestruturas de contraventamento. Os elementos que não participam da subestrutura de contraventamento são chamados elementos contraventados. As subestruturas de contraventamento podem ser de nós fixos ou de nós móveis. Tá? O ponto principal da charada está aqui. Na minha visão, após eu fazer toda essa leitura, minha interpretação foi o seguinte: o que é classificado como nós móveis ou nós fixos são as subestruturas de contraventamento. Se a subestrutura de contraventamento for de nós móveis, eu posso reduzir nos seus elementos, nos momentos negativos nos apoios, em até 10%. Se a estrutura
se a subestrutura de contraventamento for de nós fixos, eu posso fazer essa redução de até 25%. Se eu tenho uma viga que ela é parte de uma subestrutura contraventada, seja associada a uma subestrutura de contraventamento de nós fixos ou móveis, ela vai cair nesse qualquer outro caso aqui. A subestrutura contraventada vai cair nesse qualquer outro caso. Ela que é a tal terceira opção. Então, para a subestrutura contraventada, para os elementos, para as vigas da subestrutura contraventada, eu vou sempre ter esse limite aqui de baixo, de redistribuir até 25% do momento. E para esses elementos também vai ser válido, tá, eu adotar a análise plástica e limitar o x sobre d até 0,25 para poder redistribuir mais do que esse 0,75 aqui. Aí você pode pensar, ah tá, beleza, uma sacada boa, mas como que eu faço para saber se uma determinada viga da minha estrutura faz parte da subestrutura de contraventamento ou da subestrutura contraventada? Tem uma forma de você avaliar isso só pelo diagrama, tá? Mas eu tenho outro critério um pouquinho menos subjetivo, mas quantitativo para a gente poder fazer essa avaliação também. Eu já vou mostrar como é que é esse critério, mas antes, deixa o seu like aí no vídeo para mostrar que está gostando aí, para eu me animar a fazer mais vídeos como esse, tá? Então vamos lá, qual seria esse critério? Vamos dar uma olhada primeiro no formato do diagrama de momento vetor da viga, tá? Se eu tiver uma viga só com carregamento vertical, o formato do diagrama é bastante conhecido, né? O diagrama da viga vai ter esse formato aqui, que a gente conhece bem. Se a viga tem um carregamento horizontal de vento, o diagrama de momento vetor já fica com esse formato aqui, ó, esses dois triângulos, né? Triângulo aqui embaixo, triângulo aqui em cima. Se eu inverter o sentido do vento, né, para o outro lado, o diagrama vai se inverter também de sentido, né? Exatamente igual se está espelhado. Então, o que a gente tira aqui? Quando uma viga pertence à subestrutura contraventada, ou seja, os esforços nela são predominantemente causados pelas cargas verticais, o diagrama de momento vetor vai ter esse formato aqui da viga somente com carga gravitacional. Vai ter esse formato da primeira viga. Se for uma viga da subestrutura de contraventamento, a envoltória de momento vetor dela vai ser o somatório, né? Vai ser a fusão dos três diagramas. Tá? Então, essa viga vai ficar com um diagrama assim. Deixa eu até trocar de cor para poder frisar melhor. Ela vai ter momento negativo nos apoios, né? Mas hora vai ter momento positivo também, que são nas combinações, ó, em que tem o vento atuando em alguma direção, surge momento positivo no apoio. Então, hora você vai ter negativo no apoio, hora positivo. O diagrama vai ficar com uma cara mais ou menos assim. Tipo aqui uma gravata borboleta. Vai ter situação um pouquinho mais extrema, quando o carregamento da viga for mais baixo, um vão for curto, por exemplo, que o diagrama vai ficar parecendo assim, um X. Tá? Então, o diagrama com essa cara aqui são os diagramas de uma viga da subestrutura de contraventamento, uma viga que está contribuindo para resistir às ações do vento na estrutura. Vamos dar uma olhada nisso aqui em exemplos reais, né, para ficar mais claro. Viga 114, diagrama de momento vetor. Ó. É um pouquinho parecido com X, com a gravata borboleta aqui. Essa viga aqui está ajudando bastante a resistir os esforços do vento nessa estrutura. Tá dando um momento positivo nos apoios, né? Ó, já a viga 115 é a viga mais usual. Um momento positivo no meio do vão, negativo no apoio, um diagrama mais com cara de uma viga que está recebendo efeito apenas das cargas gravitacionais. Olha outro caso curioso aqui, viga 101. O primeiro vão aqui maior, ó, com formato mostrando que as cargas gravitacionais nesse vão são primordiais, são predominantes. Já que o segundo vão, olha esse formato aqui meio em X, tá lembrando aquele formato da gravata borboleta que eu falei. Esse segundo vão aqui já está contribuindo para resistir aos esforços do vento. Então, esse daqui já seria parte da subestrutura de contraventamento. Ah, mas como que eu sei, né? Como que eu classifico em nós fixos ou nós móveis, né? O Weberic sempre vai pegar o gama Z. Se em alguma direção que o gama Z passar de 1.10, ele vai dizer que a estrutura é de nós móveis e vai limitar a redistribuição do momento em 10%, a redução do momento em 10%. Tá? Se o gama Z for menor do que 1.10 em todas as direções, ele vai tratar a estrutura como nós fixos e vai limitar a redução do momento vetor em 25%. Tá? Esse é o critério do EBL. Na minha visão, o que a gente poderia fazer? Tá? Quando a gente for analisar a VIC para resolver esses erros, a gente faz uma cópia do projeto, tá?
Um projeto a gente vai ser o projeto normal, tá? E vai ficar com o P delta ligado. O segundo projeto, a cópia, né? Vai ficar com o P delta desligado. E nós vamos reprocessar a estrutura com o P delta desligado. O P delta, ele inclui os esforços de segunda ordem na estrutura. Então, essa versão aqui do projeto que o P delta está desligado, só tem esforço de primeira ordem. A versão do projeto que o P delta está ligado, tem esforço de primeira ordem e de segunda ordem. Se eu comparar um com o outro, eu consigo saber qual que é a porcentagem de o esforço de segunda ordem, qual que é a porcentagem dele em relação de primeira. E para a gente poder classificar como nós fixos ou nós móveis aquele elemento que a gente está analisando. Por exemplo, a viga V114, tá? Deixa eu pegar aqui no modelo original. Eu apliquei nó semi-rígido nela aqui, junto ao P16, no apoio da esquerda. Tá? Então, eu vou analisar aqui esse apoio. Aqui, como não tem, no outro apoio, como não tem nó semi-rígido, não preciso fazer nada aqui. Só preciso fazer essa análise onde tiver nó semi-rígido. Então, vamos olhar aqui nessa região. Ó, o momento negativo com o P delta, né, com a segunda ordem, foi 18,59. Vamos fazer a conta aqui. Ó. Primeiro mais segunda ordem deu 18,59. Dividido. Quanto que foi o momento aqui? Quando eu só tinha a primeira ordem. 16,82, dividido por 16,82. Então, nós temos aqui, ó, os esforços de segunda ordem representam 10,5% dos esforços de primeira ordem. Até 10% seria nós fixos, né? Passou de 10%, nós móveis. Então, nós vamos tratar essa ligação aqui como se fosse pertencente ao estrutura de nós móveis e nós vamos limitar a redução de momento vetor nela a apenas 10%. Não vou reduzir mais do que 10% nessa ligação, tá certo? Vamos pegar aqui uma outra viga para dar de exemplo. Deixa eu pegar a 115 aqui, que tem aquele formato mais de viga contraventada, né? Vamos comparar aqui as duas situações, com P delta e sem P delta. Vamos pegar aqui nessa ligação. Só para a gente olhar aqui. Eu só estou pegando de exemplo mesmo, né? Ó, aqui tem um momento de 11,23 com P delta. 11,23 dividido, ó, sem o P delta, o momento era 10,48. 10,48. Deu aproximadamente 7% de variação. Então, apesar dela ter uma sacada mais contraventada, também teve um acréscimo de esforço de segunda ordem, tá? Sempre vai ter um pouco, mas ficou dentro, né, do limite de 10%. Então, aqui a gente poderia aplicar uma redistribuição maior, tá? Aí um detalhe importante é o seguinte, aqui o momento fator negativo já era muito baixo, já provavelmente está dando armadura mínima, tá? Se a gente está dando, se o momento já leva a armadura mínima, não convém a gente aplicar redistribuição de esforço, porque a armadura não vai variar, você não vai poder botar uma armadura menor do que a mínima. Se a armadura não variar, o esforço não vai variar depois desse nó semi-rígido. Ele vai existir no seu modelo, mas não vai existir na estrutura real. A estrutura real não vai saber que ali tem que ter uma redistribuição de esforço. Mas vamos lá, vamos pegar a parte dos exemplos práticos, a gente pegar, botar a mão na massa e corrigir os erros. Vamos começar aqui com a viga 401, tá? Ó, a viga 401, aliás, eu tenho que pegar o modelo com P delta, né? Aquele modelo 100 era só para poder fazer a comparação dos esforços. Então, viga 401, vou gerar aqui o relatório de redistribuições de momento e condições de dustibilidade. Então, nós temos aqui o relatório. E nós vamos ver onde é que eu apliquei nosso semi-rígido nessa viga. Tá? Eu só apliquei aqui no apoio do meio. Tá? Então, no primeiro apoio e no último não tem nó semi-rígido. Então, vamos analisar aqui a situação. No primeiro trecho, no nó inicial, a viga está com erro T211. Tá? Esse erro aqui é nesse apoio. Como aqui não tem nó semi-rígido, eu não preciso fazer essa verificação. Tá? Então, esse erro que foi apontado aqui é um alarme falso. Essa redução de momento aqui de 12% que está acontecendo, ela está sendo provocada não por nó semi-rígido, ela está sendo provocada pela flexibilização da ligação viga-pilar. Tá? Essa flexibilização está causando a redução do momento. Essa redução aqui, no meu ponto de vista, não precisa ser avaliada no erro D211 e D212, não precisa ser avaliada contra aquele limite ali, né, de redistribuição. Então, aqui não tem nó semi-rígido, posso simplesmente ignorar. Tá? Esse foi o primeiro caso. Está dando um erro, mas naquele nó não tem, aquele nó é rígido, não precisa verificar. Tá? Só precisa verificar quando tiver nó semi-rígido. Vamos olhar aqui agora o nó final do primeiro trecho, né? Que é justamente onde a gente tem o nó semi-rígido. Aqui, ó, o nó final do primeiro trecho.
e o inicial do segundo, né? Então, aqui tem o nosso semi-rígido, preciso verificar. O meu delta foi 0,78. Ele está dizendo que o limite aqui era 0,90. Por que ele está dizendo isso? Porque a estrutura foi classificada aqui pelo Gama Z como de nós móveis. Ó. Teve direção que o Gama Z passou de 1,10. Se é nós móveis, ele vai limitar em 10% a redução do momento. Pelo que a gente acabou de analisar aqui, eu não preciso, eu tenho que fazer uma análise alternativa, né? Vamos ver aqui o diagrama da V401, diagrama do vetor, é nesse nó aqui, né? Vou olhar também sem o P delta. Então nós temos aqui, ó, nesse apoio aqui do P3, ó, o momento com segunda ordem foi 28,77. Então, 28,77. Sem a segunda ordem, né, sem o P delta, o momento foi 28,65. Foi uma variação muito pequenininha, meio por cento, menos de 0,5%. Então, se deu menos de 10%, nós fixos. Vamos pegar agora o outro lado do apoio, né? Com segunda ordem deu 11,18, sem segunda ordem deu 11,17. Não preciso nem fazer a conta, né? Tá na cara aqui, a variação deu praticamente zero. Então, essa região aqui, para essa viga aqui, esse apoio está se comportando como nós fixos. Na variação, o esforço de segunda ordem aqui é desprezível. Se é desprezível, eu posso, vou tratar aqui como se fosse uma viga contraventada, eu posso redistribuir até 25% tranquilamente, tá? Então, meu limite real seria 0,75 e não 0,90. Então, o limite real seria 0,75. O meu delta foi 0,78, ou seja, eu poderia reduzir 25% no momento, reduzir 22%, reduzir menos que o limite. Então, tá ok essa viga. O erro aqui também foi um alarme falso. Vamos agora para o segundo trecho, né? No segundo trecho, aqui, segundo trecho, o nó inicial, que tem o nó semi-rígido, e quem já analisou, já viu que essa viga aqui se comporta como contraventada nesse apoio, então a gente pode reduzir até 25%. O momento está reduzindo 40%, o delta de 0,60. Então, assim, esse 0,90 aqui, como a gente já viu, está equivocado, o limite CA seria 0,75, mas mesmo o limite de 0,75 está sendo rompido. Para eu permitir uma redução maior do que 25%, a gente já viu, né? O x sobre d tem que ficar abaixo de 0,25. Qual foi o x sobre d nessa ligação? Tcharam, 0,07. Está abaixo de 0,25, então está ok. Certo? Então aqui também vai ser um alarme falso. Essa ligação aqui está ok nessa verificação. Tá? Esse nó está ok nessa verificação. Mas não é só alarme falso que vai ter, né? Tem situação que vai ter erro. Nós vamos ver isso na nossa próxima viga, né? O quarto caso possível de acontecer, nós vamos lá para a viga 114, que a gente já tinha visto antes, né? Foi o primeiro exemplo que eu fiz, ó. Viga 114, o momento aqui está variando mais do que 10%, quando a gente inclui os efeitos de segunda ordem. Então aqui nós vamos ter que tratar essa viga como ela sendo de nós móveis. Então aqui a gente só vai poder reduzir no máximo 10% do momento, tá? Vamos olhar o relatório aqui para ver quanto está reduzindo. Ó, o momento está reduzindo, só para a gente não esquecer, ó. V114, o primeiro apoio tem o nó semi-rígido, o segundo não. Então, no segundo apoio, como não tem nó semi-rígido, essa análise é desnecessária. Isso aqui foi um alarme falso. Mas aqui, o limite, como essa viga está se comportando como parte de uma subestrutura de contraventamento de nós móveis, o limite de redução do momento é 10%. Eu estou reduzindo 30%, eu estou ultrapassando o limite. Tá? Então, aqui está errado. Eu não posso manter a viga dessa forma. Quais as alternativas que eu tenho? A alternativa que eu tenho é ou a gente reduz o valor do nosso semi-rígido, tá? Para que a redução de momento fique dentro desses 0,90 aqui, tá? Para que o delta fique entre 1 e 0,90. Só que particularmente eu não gosto dessa opção. Por quê? Porque se for para reduzir só 10% do momento, eu não reduzir nada, tá? Porque não vai ajudar em nada uma redução de 10% ou menos. Então, a minha solução preferida aqui seria simplesmente você retirar o nó semi-rígido. Elimina o nó semi-rígido da viga e tenta resolver essa estrutura sem ter aquela ligação semi-rígida naquela região. Tá? Se você começar a ver que tem muita viga sua dando erro e você está tendo que tirar muitos nós semi-rígidos, o que você pode pensar em fazer é enrijecer a estrutura.
aumentar a seção dos pilares, colocar mais pilar, alinhar os pilares formando pórticos, para você transformar a sua estrutura em nós fixos, para que você possa distribuir mais que 10%. Tá? Isso também é uma alternativa. Então, ou você elimina o nó semi-rígido, ou você enrijece a estrutura para que ela se torne de nós fixos. Tá? Vamos aqui para o último caso, a última possibilidade que a gente tem de solução do erro D211 e D212. Né? Nós vamos pegar aqui esse outro projeto, que foi o mesmo projeto onde eu mostrei o erro D210 do vídeo anterior. Né? É um projeto que eu acabei não citando a referência, mas é o projeto do engenheiro Michael. Tá? Eu fiz uma consultoria com ele nesse projeto justamente sobre esse tema. E vamos lá. Nessa estrutura aqui, essa estrutura tem mais de 4 elementos, dá para ver aqui, né? Então o gama Z é válido. E o gama Z ficou abaixo de 1.10. Então a gente pode tratar ela como uma estrutura de nós fixo e redistribuir 25% normalmente, e dependendo da posição da linha neutra, redistribuir até mais. Né? Nela, nós tivemos o erro D212. Na verdade, nós temos os dois erros. Né? Se a gente olhar aqui da viga, ele está mostrando o erro D210. Né? Mas se a gente olhar no relatório, além do D210, que apareceu aqui e aqui, a gente também teve o erro D212. Por isso que eu falei que é importante você analisar esses erros juntos. Primeiro, porque é o mesmo relatório que você vai abrir. Segundo, porque tem situação igual aqui, que quando você resolve um, você resolve o outro. Tá? Vamos olhar essa situação. Essa estrutura de nós fixos, eu poderia reduzir o momento até 25%. Eu poderia ter um delta de até 0,75. Mas o meu delta foi 0,73. Eu ultrapassei esse limite. Quais são as minhas opções? Opção, de novo, eu posso diminuir o nosso semi-rígido, tá? Para que esse delta fique em 0,75, fique dentro do limite. Tá? Reduzir 25% no momento, ok, reduzir 20%, 25% já vale a pena. Reduzir menos de 10% aqui não dá. Tá? Então, uma possibilidade aqui seria simplesmente reduzir o valor da flexibilização que a gente está aplicando, né, do nosso semi-rígido que a gente está aplicando nesse ponto. Uma outra alternativa seria claro, a gente poderia retirar o nosso semi-rígido, igual a gente falou antes, né? Mas aqui seria uma atitude muito drástica, né? Se a gente pode até 0,75 e o nosso a gente está ultrapassando um pouquinho, está dando 0,73, não precisa de eu retirar. Retirar é uma solução só para quando for o erro na estrutura de nós móveis, tá? Quando o erro for em estrutura de nós fixos ou em uma estrutura contraventada, reduzir o nosso semi-rígido é muito melhor do que retirar. Então aqui eu vou até apagar essa opção aqui para que você não faça. Só reduzir aqui seria uma opção, ok? Uma outra alternativa é você simplesmente ignorar, deixa como está, mas para você poder redistribuir mais do que o limite, você tem que limitar o x sobre d. Tá? Você tem que ter o x sobre d menor ou igual a 0,25. Tá? Se você tiver o x sobre d menor ou igual a 0,25, você não vai ter mais esse limite que você pode redistribuir quanto você quiser. Qual que é o nosso x sobre d? 0,26, ou seja, não está passando. Tá? O x sobre d deu mais do que poderia. Então eu não vou poder. Se o x sobre d permanecer em 0,26, o máximo que eu vou poder fazer é permitir uma redução de 25% do momento. Então eu teria realmente que reduzir o nosso semi-rígido na estrutura. O que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar mais o nosso semi-rígido, tá? Para poder diminuir o momento fletor mais ainda. Com o momento fletor menor, a minha profundidade x sobre d vai diminuir. Tá? Basta diminuir abaixo do 0,25 que está resolvido. Se ficar abaixo do 0,25, eu vou poder aceitar um delta maior, uma redução de momento maior do que 25%, um delta menor que 0,75. E aí a viga vai estar passando. E de cara, de quebra, a gente vai resolver também esse erro D210. Tá? Então uma possibilidade aqui seria simplesmente aumentar o nosso semi-rígido para poder abaixar o x sobre d abaixo do 0,25 e permitir essa redução de momento superior a maior do que 25%. Agora, é importante, a norma em si não especifica um limite se você limitar o x sobre d em 0,25. Eu, particularmente, não redistribuo mais do que 40%, tá? Geralmente, eu não deixo um delta menor do que 0,60, porque com essa proporção aqui, você já começa a ter risco ali de plastificar a seção em serviço, tá? Você pode começar a ter problema de abertura de fissura, na verificação da abertura de fissura nesse nó aqui também, na verificação de estado de serviço de abertura de fissura.
Então, normalmente eu limito o delta em 0,6, tá? Aliás, eu faço o delta sempre maior ou igual a 0,6, ok? Então, a minha redução de momento vai ficar normalmente 40% ou menos, tá? Em casos especiais aí, fazendo as verificações a mais, é que eu permito que o aumento reduza mais. Então, se você quiser aprender a fazer outras análises avançadas como essa aqui nos seus projetos, para conseguir fazer projetos melhores, mais otimizados, não deixe de conferir o meu curso especialista em EBERIC. O link está aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vanessa.